estamos em direto via Skype. Doutora Maria José Vilaça, muito boa noite. Está-me a ouvir? Creio que sim. Boa noite, estou a ouvir muito bem, sim senhores. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Tenho imenso gosto em estar a ter essa conversa com todos. Muito bem, eu é que agradeço, porque teve esta conversa, já estava para ser há umas 3 semanas atrás. É verdade. E, portanto, a doutora Maria José Vilaça teve, desde logo, enfim, a amabilidade de ter aceito o meu convite para podermos, enfim, estar aqui em direto. Eu conheci através de uma amiga que temos em comum no Facebook, a Maria Helena Costa. Sim. Ela tem feito um trabalho muito interessante relativamente à questão da ideologia de género. Sim. Eu conheci através dela, fui ver um vídeo seu, de uma entrevista sua, e tomei conhecimento de um episódio, de uma ida sua à TVI para falar um pouco sobre, enfim, um grupo de ajuda para a homossexualidade que algumas pessoas podem sentir de uma forma um bocado, vamos lá, indesejada. Mas já lá vamos. Quer recordar-nos um pouco como é que foi este episódio, o que é que se passou de concreto aqui, digamos, neste programa, que foi convidada a ir à TVI e acabou por abandoná-lo em direto, não é? Então, na véspera do programa, a Ana Leal telefona-me e diz-me que vai fazer um programa baseado numa reportagem em que eu sou uma das visadas, e pergunta-me se eu quero escolher entre ela fazer-me umas perguntas e depois ela escolhe aquilo que põe no ar, ou eu ir ao programa, ao debate que se seguirá à reportagem. E dizendo-me que eu nessa altura poderia dizer o que eu quisesse. E não me dá pormenores absolutamente nenhum sobre o tema, apenas diz que eu sou uma das visadas e não diz mais nada. Eu pensei um bocadinho, falei com algumas pessoas com quem me aconselho e decidi que era melhor eu ir e falar o que eu quisesse do que estar sujeita a ela cortar-me o discurso aos bocadinhos, e portanto, sem saber ao que ia, eu fui. Então, no dia da reportagem, eles anunciam a reportagem durante o dia em vários momentos, nos telejornais e nos programas da manhã e tal, vão anunciando a reportagem com pequenos excertos. E eu nessa altura comecei-me a perceber do tipo de coisa que ia ser. E fiquei até bastante preocupada, porque reconheci a voz do padre que foi filmado e falei com ele, avisei-o, enfim, pronto. Começou muita gente a avisar-me também. Pronto, eu já tinha decidido ir e de qualquer maneira fiquei bem contente com a minha decisão, porque mesmo sem saber, continuava sem saber ao que ia, mas quanto mais se começava a delinear o tipo de assunto que era, mais certeza eu tinha que era melhor eu ir do que não ir. E depois cheguei lá e nós somos todos encaminhados, os convidados para o debate são encaminhados para uma salinha onde ficam a ouvir a reportagem. Mas permita-me aqui um pequeno parênteses. Falou na véspera ou na antevéspera, creio eu? Na véspera. Sim. Mas já havia sido, digamos, convidada digamos, anteriormente a essa data? Ou foi mesmo? Não. Foi mesmo na véspera? Não. Okay. Mesmo na véspera. Okay. Sim. E aliás, eu não costumo atender telefones de pessoas que eu não conheço, enfim, por causa de outras situações que me aconteceram já no passado, e por acaso atendi esta chamada porque estava identificada. Por alguma razão eu tinha o nome da Ana Leal gravado, não sei porquê, mas pronto, não me lembro. Mas nem sequer me lembrei de quem ela era. Pensei, alguém que eu conheço, tenho o nome dela, portanto vou atender. E pronto, e então chegámos lá, fomos lá para a salinha onde todos vemos a reportagem e logo a seguir encaminham-nos para a sala para o estúdio, onde se dá depois o debate, não é? Para os ouvintes que nos estão a escutar e que não, enfim, estão a ter conhecimento também deste episódio pela primeira vez, não viram essa reportagem, essa reportagem falava exatamente do quê? Pronto, então é assim, a reportagem foi baseada, portanto, isto foi aquilo que eu tomei conhecimento na altura em que vi a reportagem, ao mesmo tempo que todos os portugueses viram, portanto, tomei conhecimento disto. Foi uma pessoa que me procurou para terapia
e que durante as 3 sessões que tivemos e mais 2 encontros na paróquia, onde eu tenho um grupo de acompanhamento espiritual, pastoral, com um sacerdote, esses 5 encontros ele gravou tudo, imagem e som. Com câmara oculta, portanto. Com câmara oculta, eu deve calcular, nunca me passou pela cabeça que tal coisa pudesse acontecer. Claro, não é? Como diz o povo, pelo menos aqui no Norte, onde quer está o diabo, não é? É que não, de todo que não passaria pela cabeça, e ainda por cima a história dele até era bastante verosímil, porque ele, como é esperto, baseou-se na maior parte dos factos da sua vida real. Portanto, só mentiu em muito pouca coisa. Portanto, tornou a história bastante fácil de acreditar, não é? Ou seja, vamos lá ver, há um homossexual que a procura porque sabe que, entretanto, há um grupo ao qual a doutora pertence, sim, que, digamos, de algum modo ajudam as pessoas, sim, que sentem atração sexual por pessoas do mesmo sexo, digamos, os homossexuais. Sim, homens, e depois homens só, mulheres também. Do mesmo sexo. Sim. Exatamente, homens ou mulheres, e ele tinha conhecimento disso tudo e queria também saber o que é que... Deixe-me só explicitar este ponto. Portanto, essa ajuda que vocês dão às pessoas que vos procuram de forma voluntária, portanto, são as pessoas que sentem, digamos, essa atração, mas querem, digamos, abandoná-la, vá lá. A ideia é que nós chamamos de uma atração indesejada. Okay. Portanto, as pessoas sentem-se incomodadas e infelizes com essa atração. E o que este grupo propõe é a vivência da castidade. Não propõe nenhum caminho de, como se diz às vezes, de reconversão ou outra coisa qualquer assim. Não, a ideia não é... Não é uma terapia de choque para quem, para quem voluntariamente é homossexual e não quer deixar de ser. Não é nada disso, claro, nem mesmo para os que têm uma atração pelo mesmo sexo indesejada. O objetivo não é passar a ter atração pelo sexo oposto. O objetivo é viver a castidade, que é a condição necessária para poder amar. Castidade significa autodomínio, portanto, eu só me posso dar ao outro se sou dona de mim. Neste sentido, autodomínio e ser dono de mim, não é? Portanto, este é o projeto, esta é a proposta, esta é a proposta que a Igreja Católica faz e que este grupo concretamente faz, muito baseado na experiência dos grupos, dos 12 Passos, dos Alcoólicos Anónimos e assim, que têm de facto um caminho muito, muito semelhante ao que nós fazemos neste grupo. Então ele queria saber muita coisa sobre a posição da Igreja em relação à homossexualidade e fazia muitas perguntas, mas depois no meu caso, e eu gosto e não gosto, e contou a vida toda dele e não sei o quê, mas com muita ansiedade também. Eu lembro-me de certa altura eu ter dito, olha que nós estamos aqui a conversar, mas se alguma vez decidir começar um processo terapêutico comigo, avise, porque isto é só conversa. Não é? Estou a responder às suas dúvidas. Não estamos ainda a trabalhar. Claro. E disse-lhe também que um processo terapêutico comigo é sempre no sentido do crescimento, do desenvolvimento da personalidade, digamos, da abertura da humanidade dele, do florescimento da humanidade dele, para adquirir maior grau de liberdade e ser mais responsável nas escolhas que faz na vida dele. Portanto, libertar-se de coisas que o dominam. Que, no fundo, é a terapia que eu faço com todos os meus clientes, ou doentes, como se queira chamar, é sempre baseada nisto, não é? Não é diferente pelo facto de ser uma pessoa com atração pelo mesmo sexo. O objetivo é sempre este, é ganhar graus de liberdade. E pronto, ele estava tudo bem de acordo e quis ir ao grupo e filmou tudo e depois forneceu. Eu penso que ele forneceu, ele já estava combinado com a TVI, porque durante a conversa dele aparecem alguns indícios de que ele já estaria combinado com a TVI para fazer isto tudo e dar-lhes as gravações todas e depois eles fizeram uma reportagem maravilhosamente bem feita,
porque com efeitos especiais, com efeitos de luzes, de sons, de coisas em que eu apareço como se fosse uma bruxa completamente, até com aquele um riso sádico. Eu gostei dessa caracterização, eu gostei dessa maravilhosamente bem feita, não é? Mas mesmo, tecnicamente, é muito bem feito. Não há dúvida. Sim, eles são profissionais, não é? Não, é que é mesmo. E, portanto, é porque o mal também trabalha bem, não é? Porque senão ninguém se deixava convencer. Claro, não é? Portanto, não, de facto, aquilo... Pronto, e inclusivamente eles filmaram, pois claro, montam muita coisa, cortam muito o discurso, só põem aquilo que lhes interessa, e até é curioso porque, pronto, nós todos sabemos que quando estamos em ambientes informais, entre amigos, dizemos às vezes coisas que nós estamos propriamente a contar ser filmados, não é? Claro, soltamos sempre uma frase que, exatamente, que não sairia numa outra situação, é normal. Exatamente. Claro. E o que é curioso é que essas frases foram todas postas na televisão. Portanto, o objetivo de me ridicularizar era bem patente, porque nem sequer não tinha absolutamente nada a ver com a questão da homossexualidade. Os comentários que eu fiz sobre o bastonário da Ordem dos Psicólogos ou sobre a Fátima Lopes ou coisas assim, quer dizer, não tinha nada a ver, eram conversas à parte, não é? Mas foi importante para eles que fossem colocadas no ar, porque era a maneira de me ridicularizar mais facilmente. Não é? Aliás, eu sei de pessoas que estavam assim um bocadinho preocupadas quando viram aquilo, porque estavam a acreditar que podia ser verdade, que existissem estas terapias em Portugal, mas quando viram essa parte da gravação, perceberam que aquilo que estava em causa era mesmo uma tentativa de me ridicularizar e uma caça às bruxas completamente, não é? E portanto acabaram por sair eles mais descredibilizados do que eu, mas pronto. Enfim, pelo menos para algumas pessoas. Como é que se sai em direto num programa de televisão? Como é que se enfrentam depois as pessoas que andam por ali? Não, eu nessas coisas sou muito livre e também acho que nestes momentos de tensão acredito mesmo que o Espírito Santo nos ajuda e nos dá a força necessária. Portanto, eu saí dali com a cabeça erguida e com um sorriso nos lábios e pronto, e assim fui ter com o meu filho que me esperava na sala de espera e que já tinha o casaco na mão e a carteira e tudo pronto, pegou-me no braço e conduziu-me à saída e fomos passando pelas pessoas, mas a sorrir. Eu sabia que estava a fazer a coisa certa, portanto... Eu achei muita piada porque, entretanto, a doutora Maria José Vilaça, numa entrevista depois que deu a um jornal online... Agora deixei de ouvir. Está-me a ouvir agora? Já estou a ouvir. Ok. Estava eu a dizer que, entretanto, depois numa entrevista, acabou por dizer qualquer coisa parecida com... que, do género, nós devemos tentar tirar sempre o lado positivo das coisas e que há aqui, digamos, um lado, uma mão invisível, se quiser, para que isto tenha acontecido. O que é que acha que aconteceu? A que é que atribui, digamos, todo este enredo lá? Pois, quer dizer, eu acho que há aqui uma intenção política que se começa a delinear aqui em Portugal. Sabe que em alguns países da Europa, nomeadamente em Malta e em Inglaterra e em Espanha, o acompanhamento psicológico de pessoas com atração pelo mesmo sexo e transexuais, se não for feito por uma pessoa que faça a afirmação da homossexualidade ou da transexualidade, é condenado e é considerado um crime. E quando eu digo... Se não for, não percebi. Se não for uma terapia afirmativa da homossexualidade... O que é que quer dizer com isso, uma terapia afirmativa? Quer dizer que é uma terapia que diz sim, você de facto é homossexual, então força aí, sai do armário, é isso que faz bem, assuma e tal. Okay. Não é? Se vier alguém dizer, mas eu não quero ser, eu não estou contente, eu sou católico, isto não me sinto bem e percebo que isto não é a natureza humana certa, que Deus não nos criou para isto, enfim, o que for, se for afirmativa, tenho que lhe dizer, não, você o que está é a internalizar um preconceito social, portanto tem que se libertar disso e tem que viver a sua verdadeira identidade. Se eu não for afirmativa, que é o meu caso, não é? Eu faço aquilo que a pessoa quer que eu faço, ajudo-a a crescer e ajudo-a a descobrir
na sua vida, o que é que essa atração pelo mesmo sexo é sinal de qualquer coisa. O que é que aconteceu para que isso acontecesse nele? Quais foram os fatores, as circunstâncias da vida que precisam de ser, digamos, feridas emocionais, que precisam de ser curadas, não é? Feridas emocionais, que precisam de ser tratadas, para pedir, sei lá, com tanta coisa que pode acontecer na vida das pessoas, não é? E que depois dá origem, muitas vezes, a comportamentos com os quais as pessoas não se sentem confortáveis. Esta é a minha linha. Portanto, eu não sou afirmativa, não sou homoafirmativa. Está a perceber? É assim que se chama. Confesso que estou a ver se percebo esse seu ponto de vista. Mas, portanto, ou seja, o que a sua abordagem à questão para alguém que sente uma homossexualidade indesejada é, digamos, desmontar essa ideia que a pessoa tem, ou é, digamos, de algum modo, vamos lá ver, concordar com ela, mas ao mesmo tempo fazer a tal terapia de abstinência da pessoa? Não, eu na terapia não faço, quer dizer, não dou propriamente indicações de abstinência ou de castidade. Na terapia não é suposto isso. Isso é mais no grupo pastoral. Embora o que eu digo às pessoas é, se querem libertar de um comportamento, é evidente que enquanto estão a fazer terapia convém não praticar o comportamento. E, por exemplo, disse, e isso também foi revelado nas gravações, eu disse que uma das coisas que era importante era ele não recorrer à pornografia durante o tempo da terapia, não é? Porque não vale a pena estar a combater e ao mesmo tempo a consumir, quer dizer, isso não falseia todo o processo. E depois também nós sabemos, os terapeutas sabem que quando as pessoas estão envolvidas numa relação afetiva, a terapia é sempre mais complicada, portanto há vários fatores a ter em conta, e quando uma pessoa começa a namorar no meio de uma terapia, vai estragar a terapia ou vai adiá-la. Doutora, parece que estamos aqui a tratar de um drogado, tem um vício. A doutora também ficou célebre por essa frase de ter um filho. Mas eu não disse isso. Ou pelo menos, essa frase, lê-se que disse, não é? Exatamente. Eu o que disse é que perguntaram. Mas deixe-me dizer a frase primeiro, faz favor. A doutora é conhecida, ou alguém diz que disse que ter um filho gay é como ter um filho toxicodependente. Pois, eu não disse isso, exatamente, mas é o que dizem que eu disse. E teve muitas ameaças por ter dito isto, certo? Exatamente, tive ameaças, e foi o primeiro processo disciplinar que a Ordem dos Psicólogos me colocou, foi por causa disso, que ainda decorre. Quer dizer que há mais, não é? Sim. Eu não posso, sabe que os processos têm um período em que são reservados, não se pode falar deles. Só a partir de uma certa altura é que são tornados públicos. Portanto, este primeiro eu posso já falar dele publicamente. Mas a questão é que eu não disse isso. O que eu disse foi que a atitude de uns pais em relação a um filho com atração pelo mesmo sexo é por vezes muito difícil, porque vêm-se confrontados com o querer gostar dele e não querer aceitar ou não poder aceitar o comportamento, e como é que fazem, como é que gerem estas emoções que aparentemente são, e que são conflituosas, não é? Portanto, é assim uma questão um bocadinho complicada de gerir. Como é que se gera isto? E eu utilizei para comparar a atitude de uns pais que têm um filho toxicodependente, que também têm o mesmo tipo de ambivalência, quer dizer, gostam do filho, querem o bem dele, mas sabem que ele está a ter um comportamento que não é para a felicidade dele. Agora, diga-me lá se isto é comparar uma coisa se é a mesma coisa que dizer que ter um filho homossexual é mesmo que ter um filho toxicodependente. Ouça, não me custou nada ler esta frase, e até gostei imenso de ler. Gostei, e quer dizer, vamos lá ver, estou a ironizar, obviamente. Gostei no sentido de perceber que através desta frase, que também mais uma vez, digamos, puseram-na entre a espada e a parede, como se costuma dizer, vai lá. Claro, aproveitaram, mas aí a jornalista não teve propriamente culpa, porque foi um bocadinho imatura, penso eu, em ter feito acabado a reportagem com
com esta citação. E depois foram as pessoas que leram isto, que foi nomeadamente pessoas do blog 19, que é da comunidade LGBT, que começaram a levantar a celeuma toda, e pronto, e foi assim uma coisa absolutamente louca de mensagens, de ameaças, de insultos, uma coisa completamente louca. E depois toda a gente me dizia: tu vais ver que isso 2 dias, uma semana, e depois tudo passa. Mas não passou, durou muito tempo. E eu tenho a impressão, até ao princípio deste ano, isto foi em 2016, em novembro de 2016, e ocasionalmente eu ainda recebo uma outra mensagem que vem da América do Sul ou de Espanha, a dizer: se pões cá os pés eu mato-te. Portanto, isto foi bem trabalhado. Mas, doutor, eu tenho que fazer aqui 2 pequeníssimas pausas, vou fazer uma já a seguir e outra mais à frente. Não desligue o seu Skype, porque já voltamos a conversar, certo? Tá bem. Estamos a falar com a doutora Maria José Vilaça, psicóloga. Nós já vamos regressar à conversa no programa desta noite, Café Duplo na Santiago. Bem, são agora 9h30, estamos no programa desta sexta, 12 de julho, com a doutora Maria José Vilaça, direto via Skype. Estamos a falar, portanto, desta ajuda, terapia para a homossexualidade indesejada, vá lá. Doutora, está-me a ouvir? Estou a ouvir, sim, senhor. Ok, muito bem. Não sei se quer retomar o fio à conversa onde estávamos há bocadinho, sim, que eu já me perdi aqui um bocado. Estava aqui a pensar 2 coisas. Primeiro, o que nós... Eu não gosto de dizer pessoas homossexuais, e digo sempre, já deve ter reparado que tendo sempre a dizer pessoas com atração pelo mesmo sexo, porque a tendência hoje em dia é definir as pessoas pela sua orientação sexual. A pessoa é homossexual ou é heterossexual. E eu acho que isso não define uma identidade. Isso são características da pessoa. O que define a identidade é o ser homem ou ser mulher, porque isso é que intrinsecamente faz parte da nossa essência. Não é? O resto são questões afetivas, são outras questões. E por isso eu digo sempre uma pessoa, um homem ou uma mulher com atração pelo mesmo sexo. E aqueles com quem eu trabalho são com atração indesejada pelo mesmo sexo, porque também há aqueles que não sentem qualquer tipo de dificuldade com essa atração e depois que a vivam e sejam muito felizes. Eu não tenho nada a ver com isso, não é? Eu procuro ajudar os meus pacientes naquilo que eles me pedem. Não tenho que impor nada a ninguém, como é óbvio, não é? Ou seja, então, não é ajuda um homossexual, vá lá, que se sente com esse desejo, digamos, que não tem esse desejo de ser homossexual, mas sim uma pessoa que tenha uma atração sexual indesejada pelo mesmo sexo. Exatamente. Muito bem. E também já tenho tido no meu consultório pessoas que não veem, que com atração pelo mesmo sexo, mas que não veem que isso possa ser um problema. E também já as tenho e já as acompanhei. Embora eles sabem que eu acho que isso não é eu não sou afirmativa dessa situação. Como eu estava a dizer há bocadinho, não sou homoafirmativa e esclareço isso. Mas se as pessoas não se importam, podemos continuar a trabalhar e vamos trabalhando outros aspectos da personalidade e pronto. Eu tenho sempre esperança que quando a personalidade cresce, quando a pessoa deixa sair aqui todo o seu potencial, também a questão da sexualidade acaba por se perceber melhor e por ser vivida de outra maneira. Mas isso é com cada um, não é? Uhum. Eu, esta semana, eu não sou, atualmente, não sou profissional desta casa, já fui há alguns anos atrás, mas venho cá só à sexta-feira à noite, mas a meio desta semana passei aqui nos estudos desta casa, desta rádio, e portanto há aqui já muita gente nova que eu não mal conheço, porque estão aqui a estagiar, etc, não é? Então um colega dos mais antigos que me conhece estava a falar-me sobre o programa e tal, e quem é que eu ia ter aqui esta sexta-feira? Eu disse que ia ter aqui assim uma psicóloga que, enfim, eu utilizei essa expressão, que ajudava as pessoas que sentem essa atração sexual, vai lá, indesejada por pessoas do mesmo sexo. Ou seja, dei assim a ideia de que estamos aqui a tratar de uma terapia para ajudar os homossexuais a deixarem de ser homossexuais. Transmitir um pouco essa ideia, não é? E estava uma jovem que ela não me conhecia, não conhecia ela, mas ela não resistiu. Ela disse logo, soltou logo assim uma frase: quem precisa de ser tratada é ela. Está a ver? Ou seja, vamos lá ver se a gente se entende aqui um pouco.
Estas questões, vá lá, esta ideologia de género, estas questões, digamos, relacionadas com a homossexualidade, isto já está um pouco nas alterações climáticas, não é? Já são 97% dos cientistas a dizer que sim, senhor. A verdade é que há muita ignorância em relação a este aspecto em termos científicos e o próprio ato de fazer ciência nesta área é cada vez mais difícil, porque a ciência depende muito do poder económico e é o poder económico como todas as áreas, parece-me, na ciência nos dias de hoje, não é? Mas infelizmente o poder económico contribui para a não isenção da ciência, não é? Portanto, ajude-nos então a perceber o que é que a ciência, no seu entender, anda a dizer de errado relativamente a estas questões. Não, a ciência, na verdade, não anda a dizer nada de errado, porque nada se conseguiu... até hoje, não há absolutamente nada de científico que prove que uma pessoa nasce com uma determinada orientação sexual. Portanto, ao contrário do que se diz, que nós nascemos, as pessoas homossexuais nascem assim, não há na ciência nada que prove isto. Eu farto-me de ler coisas na internet, no Facebook, a dizer o contrário. Pois, exatamente, também há quem diga ao contrário, mas tanto quanto eu sei, não há. Não há bases científicas credíveis. Agora, o que há é uma vontade muito grande de torcer a realidade. E então aí vamos buscar a origem da ideologia. A palavra ideologia, por si própria, quer dizer que é uma coisa contra a realidade, que é o oposto da realidade. Sabe, quando se aplica esse termo ideologia, a gente fica logo nervosa. Não é uma ideologia, claro. Não é? Pois, mas na verdade é, e eles sabem que é, quer dizer, eu não acredito que toda a gente saiba, mas quem tem como missão divulgar a ideologia de género sabe muito bem e chama-lhe mesmo ideologia de género. Isso está mais que sabido, quer dizer, se calhar o comum dos mortais diz, porque é que estão a chamar ideologia, não é nada e não sei o quê, mas porque não percebem o que é uma ideologia e portanto acham que nós estamos a insultar ou qualquer inventar. Quando se fala em ideologia de género, estamos a falar nessas questões que têm surgido na escola, que dizem às crianças agora que eles são rapazes, mas podem ser raparigas. Exatamente. E vice-versa. A ideologia de género, que é uma coisa que já começou há muitos anos, não é uma novidade. Agora está muito, muito na berra porque está a chocar muito aqui em Portugal o que está a passar nas escolas, mas é uma coisa que já vem sendo preparada no mundo já há muito tempo, diria, eu não sou propriamente uma historiadora nem especialista disso, mas claramente a partir dos anos 30 que já se faz já se trabalha no sentido de implementar uma visão do homem, uma antropologia, portanto uma visão do homem completamente oposta à visão que nós todos, em geral, o comum dos mortais tem, que é uma visão do homem cuja sexualidade é baseada na união entre homem e mulher, portanto chamada sexualidade binária. E a ideologia de género, o que vem querendo implantar é uma visão em que a sexualidade não é binária, é fluida e a pessoa pode variar durante a vida de acordo com o que lhe apetece. E todas as orientações sexuais são promovidas desde que não sejam binárias, percebe? Se ler o livro da Gabriela Kubi, que saiu agora há pouco tempo, e que se chama A Revolução Sexual Global, ela explica muito bem isto. E uma outra autora, que é a Margaret Peters, também explica muito bem como é que tudo isto vem sendo trabalhado nas reuniões da ONU, nos encontros nas cimeiras da ONU e na União Europeia, enfim, nestes organismos muito grandes, não é? Explicam muito bem como é que isto tudo é trabalhado. Mas em relação à ideologia de género, há uma coisa que provavelmente muito pouca gente sabe, que é uma coisa chamada os princípios de Yogyakarta. Pouca gente conhece isto, a não ser quem estuda... Os princípios de... Houve aqui uma falha? Os princípios de... Yogyakarta. Yogyakarta é uma cidadezinha desconhecida na Indonésia, onde se juntaram, a certa altura, um conjunto de pessoas que redigiram os princípios de Yogyakarta, são 29 princípios, que é uma espécie de manual de instruções para implementar a agenda da ideologia de género.
Portanto, é uma questão de ir à net e digitar Princípios de Yogyakarta. Há uma versão em português do Brasil e é impressionante e chocante ver como tudo aquilo que lá está escrito está a acontecer. Pode resumir-nos um pouco o que é que está lá escrito? Esta questão que está a acontecer nas escolas, que foi, digamos, precedida de o empowerment das mulheres. Ou seja, o feminismo, está a falar no feminismo? Feminismo radical, não é? No sentido em que... Radical ainda por cima. Radical, porque o feminismo em si, quando começou, era uma coisa boa, não é? Era para as mulheres poderem votar, para não terem que... para poderem ter os mesmos direitos no trabalho. Era um bocadinho por causa da dignidade da mulher, que era reclamada, e muito bem. Era e não é mais, doutora? Como? Era e deixou de ser? Deixou de ser, porque o feminismo radical o que faz é querer transformar a mulher num homem. Quer dizer, ela, para se poder colocar em competição com o homem, deixa de poder ser feminina. A Simone de Beauvoir, que foi uma das grandes, impulsionadoras deste movimento feminista radical, dizia que a mulher, para vencer no mundo, tem que se libertar dos 3 M's. E os 3 M's são a maternidade, o matrimónio e a menstruação. Portanto, são as 3 coisas que tornam a mulher, que colocam a mulher numa posição de estar subjugada ao poder do patriarcado. E para se libertar desse poder, ela tem que eliminar essas características, ou tem que as controlar. Portanto, ser mãe, ser mulher, não é? Portanto, tem que controlar isso tudo. Ou seja, tem que abolir a sua feminilidade e tornar-se como um homem. Não é? E isso vê-se hoje, por exemplo, na moda. Hoje em dia, por incrível que pareça, eu até me custa dizer estas coisas, porque as pessoas podem pensar que eu estou a inventar, mas eu tenho fotografias e sei que isto é assim. Hoje em dia propõe-se uma moda em que o homem veste saias e sapatos de salto alto e os rapazinhos nas escolas não podem usar calções, mas podem usar saias. Não é cá em Portugal por enquanto, mas noutros países já acontece isto, quer dizer, para trocar as coisas. É porque agora são os homens que deixaram... Isto é tanta coisa que a gente tenta perder-se um bocadinho. mas com esta coisa de... Mas sabe o que é que me estava a ocorrer agora aqui? Eu estava aqui a pensar assim, eu não cheguei a tirar um curso universitário, mas ao mesmo tempo estava aqui a pensar assim, bom, há tanta gente com cursos universitários, normalmente as pessoas que vão para a política, se não tiverem um curso superior, ou nem que seja forjado, mas não interessa. Não, quer dizer, ninguém os quer lá, porque o orgulho de um partido político é ter um doutor, ou um engenheiro, ou pronto. O tiro de rás não se ingrou, pronto, a não ser nos concursos de televisão, etc. Mas como é que é possível, e aqui entramos no processo, na questão política mais profunda, vá lá, como é que é possível que decisores políticos, vá lá, que permitam que estas coisas avancem? Como é que é possível, como aconteceu no início, creio, do ano letivo que terminou, ou já terminou este ano, portanto... Sim. Aquele célebre questionário numa escola do Porto, sim. A perguntar a crianças de 9 anos, creio que era dos 9 a 11, 12, por aí, sim, se sentem atração por meninas ou por meninos, ou ambos. Quer dizer, como é que este vírus, vá lá, entra por aqui? E toda a gente acha que sim. Como eu disse à doutora há bocadinho, eu estava a conversar aqui com um colega e uma jovem aqui, ela teria os seus 18, 19, 20 anos. Não, essa senhora, ela é que precisa ser tratada. Mas porque as pessoas às tantas, que dá-se aqui um mecanismo engraçado que não tem graça nenhuma e que é muito perverso, que é, se por um lado há uma cultura que está a ser imposta e essa jovem já é filha, provavelmente de
pais que não estudaram muito estes temas, não pensaram muito nisto e, portanto, ela é o que ouve na escola, é o que ouve nos amigos e se calhar tem imensos amigos com atração pelo mesmo sexo e pronto, e acha que é tudo normal porque vive muito na base do sentimentalismo, quer dizer, se sentem felizes assim, o que é preciso que sejam felizes, pronto. E não pensam muito sobre os desejos mais profundos do coração. Sobre a questão de fundo, não é? Não é? Pronto, mas por outro lado, há toda uma técnica que é usada para destruir a própria capacidade das pessoas pensarem. Há um autor que eu acho que é Neil Portman, se não me engano, que escreve um livro muito engraçado que é Amusing Ourselves to Death, que é divertir-nos até à morte. Os meios de comunicação social com a imagem fazem isto, quer dizer, tornam-nos incapazes de pensar, porque estão-nos a alimentar as células do cérebro a uma velocidade tão grande que nós só estamos divertidos, mas nem sequer estamos a pensar, nem processamos. Com isto deixamos de ter vontade e capacidade de ler, de estudar, de conversar, de ouvir. A pornografia está hoje acessível no smartphone. Exatamente, que é um outro drama que também não é muito falado. Quer dizer, porque a pornografia destrói a imagem que as pessoas têm do outro, não é? Os homens das mulheres, as mulheres dos homens, e no caso da pornografia homossexual é assim, é mesmo assim também. Destrói a imagem da pessoa enquanto tal, do todo, e para fixar apenas a função de determinadas partes da pessoa. Portanto, uma pessoa que se dedique, que consuma muita pornografia, fica seriamente debilitado na sua capacidade de amar e de conviver de uma forma normal e saudável com outro, não é? E isto eu tenho já é muito conhecido e já é sabido, e agora o problema é que o vício da pornografia instala-se em miúdos a partir dos 10, 11 anos. E por causa dos smartphones e dessa coisa toda, não é? Por outro lado, também já se está a saber que o próprio consumo de pornografia tem influência a nível dos neurónios semelhante à que tem a heroína. Isso aí é mesmo uma comparação. Porque até muitas vezes trata-se com o mesmo tipo de medicação com que se trata a toxicodependência. Porque, no fundo, o que acontece é que o corpo habitua-se aquilo é como se fosse uma droga, não é? Habitua-se àquele estímulo, claro. E para conseguir ter a mesma reação vai ter que ir tornando o estímulo cada vez mais forte. Isto também faz com que seja causa de ruína económica em muitas situações, porque de repente deixam de ser os sites de fácil acesso para passarem a usar sites pagos. E depois começam a querer ter experiências iguais àquilo que está nos sites e vão procurar sítios e, portanto, às tantas pode ser mesmo um motivo de ruína económica. Nos Estados Unidos já é considerado um problema de saúde pública. Sim, eu vi essa notícia no público. Pois, mas depois cá em Portugal pouca gente fala nisso. Doutora, eu tenho que fazer então a segunda pausa desta hora. Doutora, estávamos a falar, portanto, da pornografia, um vício. Sim. Também, não é? Mas que é engraçado que uma vez numa cidade dos Estados Unidos fizeram um pequeno inquérito assim, caseiro, e que perguntavam às pessoas o que é mais grave, o consumo de pornografia ou deitar uma lata de Coca-Cola no lixo não separado, portanto não reciclável. E, curiosamente, o que é que as pessoas responderam que era mais grave? Com a sensibilidade com que toda a gente está em relação aos problemas ecológicos, claro que todos disseram que o que era grave mesmo era a não reciclagem da lata de Coca-Cola. E quando lhes perguntaram porquê, disseram porque a pornografia é um problema de quem faz e não afeta ninguém, ao passo que outra questão afeta a humanidade. Quer dizer, as próprias pessoas têm um desconhecimento total das consequências do uso da pornografia, não é? Não afeta ninguém, é a maior mentira de todas. Eu falei-lhe, antes de começarmos o programa, já tínhamos tido uma brevíssima conversa, eu mencionei-lhe um nome, portanto, de um autor, enfim, eu vou dizer um ativista, mas ele também ele é um ex-professor, eu creio que está já aposentado. Ele tem feito um trabalho muito interessante, quanto a mim,
ele tem afirmado, por exemplo, que, já que estamos a falar de pornografia, que a pornografia tem sido usada, digamos, para um certo manipulação política, também vá lá. Revê-se nesta ideia? Política, na medida, talvez. Na medida em que ele considera, vá lá, que há uma elite, eles chamam-los oligarcas, vá lá, a nível mundial. Sim. Uma elite, digamos, constituída por esse núcleo duro judaico que são os sionistas, vá lá, não é? Sim. Em que ele considera que, digamos, esse núcleo duro tem estado muito ativo, porque eles não aceitando há cerca de 2000 anos atrás Jesus Cristo, vá lá, e como foram expulsos de Jerusalém, etc., mais tarde, e digamos que eles têm exercido um papel na história de um certo, digamos, de gestão, segundo esse autor, e Michael Jones, tem estado um pouco por detrás de quase todos os movimentos revolucionários, não é? E então ele considera que eles estão muito ativos em Hollywood e, portanto, são os grandes responsáveis por este, eu ia dizer a palavra spread em inglês, mas não, por esta, enfim, disseminação da pornografia e não só, através do cinema. Pois, portanto, ele considera que isto tem sido usado como manipulação, no sentido em que, digamos, as pessoas tornam-se, metem-se, como ele costuma dizer, metem-se na sua garagem a ver pornografia, ou vão para a discoteca gay. Ele considera que o mundo atualmente é uma discoteca gay. E que as pessoas tornam-se mais dóceis e que ficam um pouco mais abstraídas dos processos que realmente interessam ao caminho do ser humano. E nesse sentido é que nesse sentido a pornografia também diz ele que é usada como manipulação política. Exatamente. Pronto, havia eu concordo com isso, só não lhe sei dizer... Já me chamaram muitos nomes, já exprimi esta ideia no Facebook, já me chamaram muitos nomes feios. Provavelmente ao sair daqui dos estudos vai estar-lhe alguém com um cassete para marrear. Eu concordo que com o método, não sei quem é que o opera. Isso não sei, porque eu não conheço o suficiente política para dizer se são os judeus ou não são os judeus. Essa parte eu não sei. A minha tendência era mais pensar que são as pessoas, o mundo económico, os Soros e outros parecidos. Aliás, a Gabriela Kubi diz que são muitas fundações Rockefeller e a Fundação Ford. É o que ele chama dos sionistas, no fundo. Pronto. Eu não sei se são sionistas ou não são, mas pronto, para mim são os grandes poderes económicos que de facto têm contribuído. Aliás, a Gabriela Kubi cita imensas vezes esse autor, por isso é que eu sabia o nome do livro dele, porque é muito referido, e ela cita muito isso e pronto, e mostra mesmo como é que eles têm influenciado. Eles foram realmente dos grandes disseminadores da revolução sexual global, com objetivos económicos e de poder. Mas há aqui assim um conjunto de coisas que parece que se vão entrelaçando umas nas outras. Eu há bocadinho falava do feminismo radical, mas na mesma logo a seguir aparece, ou um bocadinho, enfim, mais ou menos um bocado depois, aparece as teorias da sobrepopulação, do Kissinger e tal, e eles, isso também envolve, tem imenso a ver com esta globalização da revolução cultural, porque começam a espalhar-se as vantagens da contracepção e do aborto e tudo isso para não crescer a população. Sim. Porque depois vêm as teorias do ambiente, desta história do aquecimento global e não sei o quê, que vão também na mesma linha, quer dizer, o planeta não vai chegar para todos, os recursos não vão chegar para todos, temos que diminuir a população e vamos escolher, para diminuir, vamos escolher aqueles que são os mais frágeis e que não nos interessam nada. Portanto, as coisas vão todas ser feitas em África, não é? Portanto, há sempre aqui um poder económico que prevalece. Mas, entretanto, também culturalmente, há uma escola alemã, a escola de Frankfurt, de comunistas que perceberam que a revolução
de Moscou, da Revolução de 1917, não resultou, quer dizer, os países onde o comunismo foi implantado, aquilo acabou por não resultar muito bem, e então disseram que para que a Revolução do comunista tivesse sucesso, era preciso fazer previamente uma revolução cultural que destruísse a família e a igreja. E por isso é que hoje em dia se chama a ideologia de género o marxismo cultural, porque vem dessa ideia de um senhor chamado Gramsci que tinha esta visão e que conseguiu também implementar. Portanto, há vários, digamos, pensadores e vários que contribuem com bocadinhos para chegar aqui assim ao sítio onde nós estamos hoje. Quer dizer, por exemplo, o relatório Kinsey, que falava sobre as questões da sexualidade nos Estados Unidos, que é apresentado como uma coisa científica fantástica, aquilo é o maior embuste da história. O Kinsey, ele próprio, era um homem, um pedófilo conhecido, e, no entanto, teve um reconhecimento científico brutal, não é? Portanto, porquê? Porque há aqui assim sempre poderes que permitem que estas coisas aconteçam, não é? Há bocadinho falava do como é que nós deixamos, como é que aqui em Portugal nas escolas aconteceram as coisas que estão a acontecer este ano, não é? Como é que pessoas com cursos, com estudos deixaram que isto acontecesse? Porque eu acredito que as pessoas pensam que estão a fazer o bem. Não, nem toda a gente tem a visão de que está a fazer o mal. Não é? A maior parte das pessoas, até mesmo, enfim, os políticos têm sempre aquela coisa de a gente fica sempre a pensar, será que eles querem poder ou querem se utilizar de nós para ter poder ou querem mesmo o bem das pessoas. Mas em relação às teorias, eles em geral aderem porque acham que aquilo faz sentido, não é? E de facto, de um ponto de vista meramente sentimental, até pode fazer sentido. Agora, as pessoas são mais do que o sentimento. O que é uma pessoa, não é? Aí é que a nossa capacidade de pensar está um bocadinho afetada, como dizia muito bem, por esta cultura que nos tira a capacidade de pensar sobre as coisas sérias. Eu lembro-me sempre de um psicanalista judeu, que era o Bruno Bettelheim, que dizia que a paz numa sociedade totalitária conquista-se à custa da morte da alma, ou seja, da capacidade de pensar. Doutora, eu vou ter que proceder agora aqui ao intervalo para notícias das 10. Portanto, estávamos a falar um pouco há bocadinho neste seu conceito que hoje me está aqui a baralhar um pouco a cabeça, que é a castidade. Castidade e abstinência. Castidade e abstinência, exatamente. Gostaria que me entrasse um pouco por aí, entrássemos nesta segunda parte por aí, para ver se, entretanto, também, digamos, conseguimos perceber bem esta ideia que está a transmitir. Pronto, então, a abstinência é a pessoa não ter relações sexuais. Pronto. E as pessoas que não são casadas ou que fazem votos de abstinência, lá está, os consagrados, enfim, no estado de vida que vivem, não têm relações sexuais. Chama-se isso abstinência. Okay. As pessoas que são casadas, e nós consideramos o casamento como uma união estável entre um homem e uma mulher, é suposto terem relações sexuais. Pronto. Até porque a própria sexualidade no seio do casamento é a própria linguagem esponsal do corpo, se quiser. É a própria linguagem com que o corpo diz, eu entrego-me a ti e eu acolho-te em mim. É através da união sexual que a pessoa exprime esse dom da sua vida ao outro. Faço-me entender? Pronto. No sacramento do matrimónio visto pela Igreja Católica, todos os sacramentos têm um sinal visível. O derramar da água, a imposição das mãos, o óleo, enfim, depende do sacramento. No matrimónio, há 2 sinais visíveis. Um é a profissão, a resposta que os noivos dão às perguntas que lhes são feitas, é de livre vontade, que pretende contrair matrimónio com e tal, são as respostas, não é? E por outro lado, uma coisa que é visível para eles os dois, que é a união sexual. É também sinal visível do sacramento. Está a ver a importância que isto tem. Não é? Na visão do amor que a Igreja Católica professa,
é tão importante assim. Para se poder viver bem a sexualidade... Doutora, nós já vamos regressar a essa questão. Sim. Porque a qualquer altura podemos regressar, mas eu creio que temos aqui uma chamada em linha. Estou, boa noite. Boa noite. Viva. Quem fala? Estou? Estou. Sim, faz favor dizer. Olá, boa noite. Sim, estamos a ouvi-la. Sim, eu também estou a ouvi-los. Olha, diga-me uma coisa, é António Simões, não é? Gomes. António Gomes. E então quem está aí é a doutora... Maria José Vilaça. Maria José Vilaça. Sim. Só lhe vou fazer uma pergunta, porque eu não estava atento ao programa. Sim. No início. Diga. Essa doutora é psicóloga de quê? É psicóloga. Pois, eu também sou. Sim, ok. Sabe, só tenho pena de uma coisa. Diga. É dela estar a falar da homossexualidade, é dos maridos que não sei quê, é das mulheres que não sei quantas, é que se trata um jovem ou adulto com coisas homossexuais ou filmes pornográficos, que se trata assim um drogado com a metadona. É com a metadona que ela quer se curar? Ou melhor, que ela quer curar os ouvintes? Permita-me, está a deturpar muito aquilo que foi dito pela nossa convidada. Ninguém falou aqui em metadona, ninguém ficou... Não, pois não. Mas como é que se trata um drogado? Sim, mas nós não estamos aqui a falar como é que se trata um drogado. Não, a doutora Maria José Vilaça disse que... Ela está a ouvi-la. Está a ouvir, não está, doutora? Eu sei que está a ouvir. Ok. Pronto, mas a doutora... Diga, doutora, que não percebi. Quer que eu responda? Deixe primeiro falar ou melhor, é melhor estar caladinha um bocadinho enquanto eu falo, está bem? Sim, eu também sou psicóloga. Está bem, ok. E trato com pessoas que têm problemas de drogas. E não tem nada a ver com pessoas homossexuais ou como se trata uma pessoa, ou melhor, até havia dizer aí que era, como é que se trata? Então, tantas pessoas são presas que violam filhos de outras mulheres, ou melhor, enteados. E vai-se tratar como se trata um drogado? É com metadona? Não é. Quer que a doutora responda a essa questão ou quer colocar mais alguma questão? Não. Só quero que ela me responda, que é assim, eu tenho todo o maior respeito pelos ouvintes da Rádio Santiago. Sim. Eu também sou psicóloga. Já ouvi. E aprendi, a maior lição foi da vida. Eu lidei com todo o género de pessoas, lidei com os meus irmãos, cada um à sua maneira. Eu gosto de toda a gente, cada um à sua maneira. E tratar assim as pessoas e os ouvintes é que eu não acho isso normal. Porque parece que não. Essa doutora Maria José Vilaça, com todo o respeito, não parece que é uma pessoa adequada para falar de problemas destes, que eu estou indignada. Assim, num auditório tão grande como nós, Rádio Santiago, e uma hora destas é que, lembre-se, doutora psicóloga, Maria José Vilaça, estão pessoas que não andam, estão pessoas que a companhia delas é Rádio Santiago. Ouve-se a Santiago por Facebook, ouve-se a Santiago por computador, ouve-se em tudo. E o que está a fazer, desculpe-me, é uma falta de respeito. Nem é para as pessoas, é para os ouvintes. Mas é falta de respeito porquê já agora? É uma falta de respeito estar a falar assim numa coisa dessa. É que ninguém lhe dá a trela. É que ninguém... Não, é que ninguém não é dar a trela, é... Ninguém atrava. Ela vai falando, vai se envolvendo com assuntos. Sim. Assuntos. É um atrás do outro, sem pé nem cabeça. Mas isto é a noite das bruxas ou o quê? Ok. Já percebemos o seu ponto de vista. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela participação, Maria José.
Mas pronto, então é assim, a minha colega, eu estava a falar de metadona e eu não falei de metadona, portanto não sei muito bem o que é que ela estava a pensar em relação à metadona. O que eu disse, e acho que é importante que fique claro, é que o medicamento que se dá para que é comum, que se pode dar também às pessoas que têm o vício da heroína e às pessoas que têm o vício da pornografia, não tem nada a ver com a metadona, é um medicamento que inibe o prazer. É uma coisa completamente diferente. Portanto, não é enquanto que a metadona é um substituto da heroína, isto é um medicamento que inibe o prazer. Portanto, mexe lá nos centros de prazer e faz com que a pessoa, ao consumir determinado produto, não sinta o prazer que sentia antes e, portanto, vai diminuindo o consumo. Faço-me entender? Pronto. Acho que isto seja uma coisa muito escandalosa. Muito bem. Já agora, pela parte que me toca, o ouvinte disse que, portanto, que isto que não se devia estar aqui a debater isto, está muita gente a ouvir, obviamente. É assim, eu não estou impedido de trazer nenhum tema aqui ao programa. Obviamente que há temas que há pessoas que gostam, outros que não gostam, isso é perfeitamente normal, eu também conheço muita coisa que gosto, outra que não gosto. Por isso mesmo é que, agora há uma diferença aqui neste programa, é que eu faço em direto e precisamente para dar oportunidade às pessoas que concordam e que discordam, aliás, e eu tenho tanto respeito pelas que discordam como as que concordam, ligarem para cá e manifestarem a sua opinião. Por isso mesmo é que eu, portanto, faço o programa em direto e dou a oportunidade às pessoas para poderem participar e colocar questões aqui no nosso programa. Eu queria termos aqui, temos uma outra chamada. Estou, boa noite. Sim, António, está bom, boa noite. Voltando mais ou menos. Olha, quem não tem que fazer ou varrar de Santiago à sexta-feira à noite, que é o meu caso. Isso é sério? Boa noite, doutora Maria José. Boa noite. É porque sabe uma coisa, permita-me que lhe diga, eu se chamo António Meia, da cidade da Póvoa de Varzim, e acima de tudo, quando entro na Rádio Santiago, tenho educação, sei cumprimentar as pessoas. Em contrapartida, essa senhora que se diz psicóloga não teve ela a se identificar e nunca eu entrei num programa a dizer ela, não, doutora isto, doutora aquilo. Isto que lhe fique bem para essa psicóloga que acabou de falar, está bem? Portanto, assim, é ridícula a maneira como ela entrou na Rádio Santiago. E é que é psicóloga doutorada, não é? Pronto. Olha, eu não sou o seu camionista e tenho muito mais respeito e consideração pelas pessoas do que ela. Está a perceber? Pronto, fica aqui no ar. Okay. É assim. Não é boa noite, dá-me licença, doutora. Olha, eu vou acompanhar o programa, isto foi só uma dica que acho que é muito bem dada. Eu sou assim, educação acima de tudo. E respeito, é muito bonito. Na minha terra, pelo menos, pratica-se o bom respeito e o bom senso. Eu sou acompanhar o programa de princípio, eu ouvi a doutora e queria depois fazer uma pergunta. Quando a doutora disse aí, portanto, no seu consultório, o médico estava a fazer a sua análise, a fazer, portanto, olha, que já foi gravado, portanto, a tratar os doentes, não é? Pronto, lá os pacientes, António. Exatamente. Sim. Quando estava a fazer tratamento, quer se homens, quer seja mulheres que têm mesmo sexo, que teve aquela participação daquele ouvinte e tudo mais e tal, que depois mandou aquela cabra oculta tudo mais para a TV, certo? Isso assento um pouco. Eu queria perguntar à doutora o seguinte: isso é invasão de privacidade dos seus conteúdos, dos seus contextos, do seu trabalho em escritório? Faz parte do seu programa, e isso foi uma invasão de privacidade do seu trabalho. A doutora, por acaso, teve a iniciativa, ou irá ter, ou já atirou para trás das costas, como se costuma dizer, de fazer um processamento a esse indivíduo? Era isso que eu lhe perguntava. Porque eu acho que isso é uma invasão de privacidade ao seu conteúdo de trabalho, à sua elaboração, certo? Se eu pudesse dizer outra vez, eu agradecia que me soubesse dizer o título daquela Gabriela Scooby, que falou lá um bocado, porque eu sou muito amante, não sei se é a palavra, disso, já tenho o Mãe de Feira, já tenho o livro de uma Mãe de Feira que está para fazer aí, já tenho o meu anjo, o programa que está para fazer aí, e gostava de ter esse também. Será capaz de me dar o título dessa Gabriela Scooby, desse livro dito aí que a doutora pronunciou? Sim, senhor.
Será possível? O título do livro Sim. é A Revolução Sexual Global. Deixa-me escrever, por favor. A Revolução Sexual Global, doutor? Sim. Tá, António, está a escrever o quê? Estou. A Revolução Sexual Global, certo, doutor? Global. Okay. Sexual. É que, ou quando falou, houve uma A editora é a Princípio. Princípio, editora, muito bem. Eu gosto muito do Princípio, não é? Gosto muito de ler isto e tenho um bocadinho de tempo, porque eu estou um bocadinho de, neste momento, num trabalho derivado a um problema clínico, e a prata coluna, que não é tanta recuperação, e isso ocupa-me um bocadinho do meu tempo e gosto disto. Tem muito que ler. Tem muito que ler. Vai gostar do livro, com certeza. Em relação à primeira pergunta que fez, eu gostava de lhe dizer que eu defendo a verdade e, portanto, fiz aquilo que achava que era necessário para repor a verdade. Eu acho que aquela retirada que teve na TVI, para mim, acho que esteve muito bem, porque assim, se sentiu que não estava a ser respeitada lá no programa, e eu fazeria o mesmo sem problema algum também. Aliás, essa é a minha maneira de ser. Quando me sinto bem, retiro. Isso não haja dúvida nenhuma. Muito obrigada, mas é evidente que o que aconteceu ali foi uma invasão da privacidade, foi uma recolha ilegal de informação, áudio e vídeo, e essas coisas são tratadas em sede própria, não é? Portanto, eu tomei as necessárias medidas para que isso possa acontecer. Faço-me entender? Claro que sim, eu sou muito compreensivo, compreendo perfeitamente. Olha, um abraço, continuação do meu programa e... Muito obrigada. É sempre um prazer ouvi-la, está bom? As melhoras, António. Obrigado. Um abraço para si, boa noite. Obrigado pelo chamado. Obrigado, verdade. Ora, doutora, estávamos a falar sobre... Já me perdi. Estávamos a falar da abstinência e da castidade. Estou? Boa noite. Viva, boa noite. Faz favor dizer. Olha, é só uma coisa. A senhora, a psicológica, ela não deve ser psicológica, deve ser a maluca da puta da cabeça. Então essa linguagem não, amigo. Essa linguagem não vou permitir aqui no programa, porque eu não posso permitir estas coisas. Permito que as pessoas discordem, e acho bem que discordem, se não concordam com o que ele está a dizer, mas tem que haver respeito, como foi aliás dito aqui. Estou? Estou. Oh, Clara, está boa. Mais ou menos, Sr. António. Pois, eu também estou mais ou menos. Diga? Eu também estou mais ou menos, diga. Eu era para agradecer muito a essa senhora, que tem uma grande personalidade. Como é que eu ia explicar? A outra senhora foi tão brutal mesmo, que não devia falar assim com uma senhora que sabe o que está a dizer. Custa ouvir estas coisas assim, quando as pessoas, uma psicóloga, uma doutora, trata de assuntos para ajudar, e o que é que a outra senhora veio fazer à rádio? É uma tristeza. Mas temos de estar a contar com tudo. Com tudo, de acordo. Claro. Mas eu quero agradecer a essa senhora doutora, porque... Muito obrigada, eu é que agradeço as suas palavras. Estou a entender muito bem o que ela está a dizer, que ela continue a ser forte, a lutar, porque neste mundo temos que ser mesmo assim, quando sabemos que estamos certos, lutar para a frente. Muito obrigada. E muito obrigada, Sra. Doutora, Sr. António Gomes, tudo bom, e faço as minhas palavras do Sr. António Maia, que entra sempre e é um grande senhor que sabe falar. Prontos, um bom fim de semana, um beijinho para a Sra. Doutora e para o Sr. António Gomes, e continuem o programa, que é um programa muito útil a quem está, como eu, que sou uma pessoa com muitos problemas de saúde, estou sozinha, e ajuda muito, e é muito bom a gente estar ao corrente dos problemas e daquelas, como a Sra. Doutora está ajudando as pessoas, os tratamentos, quem quer seguir, quem quer não seguir, ajudando, é muito bom. Muito obrigada, Sra. Doutora, muito obrigada, Sr. Gomes, bom fim de semana. E tudo bom para todos. Muito obrigado por ter ligado. Muito obrigada, com licença. Doutor, não sei se quer dizer alguma coisa. Muito obrigada pelas suas palavras e coragem. Sim, senhora. Não sei se agora vamos ter aqui uma pausa nas chamadas telefónicas. Estávamos a votar por... Parece-me que não. Parece-me que não. Estou. Boa noite, António. Boa noite, doutora. Olá, Alexandra. Sim, Alexandra. Delícia, não é? Sim. Sim, senhora. E então, diga coisa, Alexandra. Olha, eu só quero dizer às pessoas que estão incomodadas com aquilo que a doutora está a dizer, só tenham um bem, é mudarem de frequência.
Agora insultar Não, as pessoas, que se deixem estar. Não há Não, problema. é que as pessoas, António, é que as pessoas não sabem que o programa que está a ser direto e que está a ser gravado. E que o António que tem o número da pessoa que ligou. Estas pessoas não sabem aquilo que dizem, não têm a mínima noção daquilo que fazem. Não faz mal, sabe? A gente tem que estar... gente mal educada, gente sem respeito. Isso, aí é que é o problema. Eu não me importa nada que as pessoas discordem do que se está a dizer. Agora que o façam com modos como... nós não estamos aqui a desrespeitar ninguém. Não, a doutora até está a ser muito correta para nós. Agora, se a outra senhora que ligou, que disse que era psicóloga, digo-lhe já, ela não cuidar com os doentes que ela está a tratar, porque ela não sabe tratar doentes, digo-lhe já. Ela deve estar a tratar, deve ser psicóloga de animais. Esta aqui na rádio não é animais. Bom, não vamos... pessoas sérias também. Alexandra, não vamos descer ao nível que foi... Pois não, António, mas acho que é mau estar assim a tratar mal uma pessoa, mas nós temos que dar a outra face. Claro que sim, mas as pessoas guardem um bocadinho de respeito às pessoas. Claro, pronto, não é uma atitude louvável, mas tudo bem. Não quer ser, faz a esposa, acho que vai fazer o marido. Olha, António, por amor de Deus. E então, quer dizer mais alguma coisa, Alexandre? Não, é só isso, é que eu fico logo revoltada, António, com certas coisas. Já reparei que está revoltada, mas sabe, isto é um bocado aquela história dos minutos. O dia tem não sei quantos mil segundos. E não são todos iguais. Pois. Claro. Para a doutora, um beijinho, um excelente fim de semana e continuo a falar que da minha parte eu estou a gostar e acho que os ouvintes também. Tem que mudar, olha, é o que eu digo, tem que mudar. Muito bem, Alexandra, bom fim de semana para si também. Deus, boa noite. Bom, já está aqui um ping-pong, doutora, cuidado. Doutora, por onde passa incendeia tudo sem querer. Credo, meu Deus. São coisas tão... Mas é bom ver que as pessoas estão atentas, não é? E que dizem e que pensam, isso é muito importante, é muito bom. Sim, e não me importa nada, como eu disse há instantes, não me importa nada que as pessoas liguem para cá e discordem. Até é bom que discordem para ver se nós aprendemos alguma coisa. Agora, é bom que quando a gente discorda de alguém, temos que o fazer com o devido respeito. Claro, exatamente. Não sei se vamos falar agora naquela questão que estávamos a falar... Se quiser, podemos tentar. Não estou a ver agora a luz a pescar, já toda a gente desabafou, tudo bem. Pronto, então a questão era da abstinência e da castidade. Portanto, seja num Estado que exige a abstinência ou um Estado que exige a relação sexual, a castidade é sempre necessária. Porque a castidade é aquela virtude que nos permite viver a sexualidade da forma adequada ao Estado que nós vivemos. Estou. Porque... Sim. Temos aqui mais uma chamada, doutora. Sim, faz favor de dizer. É para dizer que concordo com tudo o que esta senhora disse. Porque realmente a outra senhora, se é psicóloga, eu também posso dizer que sou. Ela marca uma consulta no psiquiatra porque está a precisar urgentemente dela. E era só isso. Força aí para o programa. Muito obrigado. Tá. Tchau, boa noite. Só tenho que agradecer pelo menos este reconhecimento. São mimos, não é? São mimos, mas nós também temos que ver que as pessoas que às vezes se revoltam é porque também têm feridas no coração e muitas vezes eu vejo muito isso, as pessoas que se manifestam muito exaltadamente, muitas vezes são pessoas que estão muito magoadas e muito feridas e é preciso perceber isso. Boa noite. Olá, Toninho Gomes, como é que está o Toninho Gomes? Estás metido numa alhada, Toninho? Então, quem fala? Quem é que fala? É o Joaquim de São Martinho. Joaquim, então, tudo bem, Joaquim? Estás metido numa alhada, pá, um rapaz assim com um pouco de cabedal e tudo. Olha, eu até estava para ir ao Salmente de Cardido, fiquei aqui em casa só para ver esta polémica toda, estás a ver? Não é polémica nenhuma. Dos ouvintes que não aceitam aquilo que ouvem. Mas qual é a tua opinião já agora? A minha opinião, pá, isto é assim, de que as pessoas, se não querem ouvir, então como diz o outro, desligam como para a cama. Não tem nada. Eu, por exemplo, estava para ir ao Salmente. Se já não vi ao Salmente, estava a divertir-me com o passatempo todo. Sim, senhora. Joaquim, e a ver que tu estás com o cabedal do coraco a enfrentar isto tudo. Tudo bem, ok. E com uma senhora que está à tua beira que não dá a cara a falar. Sim, senhora. Então bom fim de semana. Tá, Toninho Gomes, continuação. Tem direito a Toninho Gomes e tudo.
Está a ver? Também tem direito a miminhos. Pois. Só que, entretanto, ora bem, eu agora agradecia que as pessoas ligassem se quiserem colocar alguma questão, digamos, relativamente ao assunto, porque já chega um pouco estarmos aqui com esta, se quisermos, com este prurido levantado há instantes. Por isso, quem quiser telefonar agora, agradecia que colocasse alguma questão relativamente concreta ao assunto que estamos, portanto, a debater. Senão não saímos do sítio, não vamos em frente. Já chega de apoio, já sentimos o apoio, ok? Já estamos mais seguros, por isso podemos seguir. Doutora, mas agora sobre isto também já não há muito mais a dizer, quer dizer, é mais esta questão do autodomínio, não é? Claro. Estou sim. Faz favor. Aqui é psicóloga maluca. Sim, mas eu então não, já disse que... Mas é assim, mas ao menos poder-se programar a mexer. Ora bem, teve essa vantagem. Porque isso era uma seca do caraças. Sim, pronto. Já para não falar mal, como aquele da Póvoa, o António da Póvoa, e mais não sei o que. Sim, mas eu não vou estar aqui a alimentar essa discussão. Pronto, mas está a ver. Não, ao menos o programa a mexer. Eu apresentei-me quando comecei, sou Paula Batista. Sim, mas convém que coloque alguma questão concreta e não dizer que essa senhora está a dizer assim, está a dizer assado, e depois não colocou nenhuma questão concreta. Se quiser, colocar... Mas ao menos animei o programa. Sim, tudo bem, eu até gostei. Beijinhos. Muito obrigado. E para a doutora Vilaça. E mesmo que fosse psicóloga de animais, são mais inteligentes que as pessoas. Sim, senhora. Um beijinho para si também. Bom fim de semana. Igualmente, obrigada. Beijinhos. Sim, senhora. Beijinhos para a doutora também. Sim, fizemos as pazes, entretanto. Beijinhos. Esta foi boa. Está a ver? Muito boa, gente. Ai, que graça. Dá para rir agora, não é? Estou, boa noite. Sim? Boa noite. Já vou baixar. Os velhos a mascar. Ora, boa noite. Eu chamo João. Boa noite a todos, senhora doutora psicóloga, todos está para aí ouvir e a mandar as bocas deles, cada um tem direito de falar da melhor maneira que entender. Olha, eu só queria colocar uma questão, e é breve. Essa senhora doutora psicóloga, se estiver à altura de dizer o que é o amor, que me diga. Eu desliguei e estou à espera da resposta. Tchau, boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite. Uma questão concreta, doutora. Muito bem. O que é o amor, então, afinal de contas? É muito interessante, porque eu quando faço assim algumas palestras também pergunto às pessoas o que é o amor. E as pessoas eu pergunto-lhes até o que é o contrário do amor. Eu ouço dizer que é a chama que arde sem se ver. As pessoas dizem que o amor é o contrário do ódio. E eu digo, não. O amor é o contrário da posse. Então o amor é o entregar-se para o bem do outro. É o entregar a sua vida para o bem do outro. E que o bem do outro é o meu próprio bem também, não é? Portanto, não há aqui assim conflito de interesses. Quando o amor é verdadeiro, é isto. E o amor, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma questão sentimental. Também tem a parte afetiva. Mas o amor é muito mais do que o sentimento. O amor é um ato da liberdade. É um ato da vontade, da liberdade, que diz, eu quero entregar a minha vida ao outro. Não é apenas um sentimento, está a perceber? Eu acho que isto é muito importante, esta pergunta que este senhor coloca, para esclarecer bem isto. Doutora, mas assim, há muita gente que quer viver às custas dos outros, não é? Se tiver alguém, eu entrego-me ao outro, vamos lá ver. E como não há aqui um meio termo, porque há pessoas que gostam da papinha toda feita, se tiverem que lhes faça as coisas, então eu estou sempre a fazer as coisas para o outro, e o outro ao mesmo tempo não está a ter, digamos, um ensinamento de vida, uma experiência de vida como ela também deve ser feita. Sim, mas uma das características do amor é a reciprocidade, não é? Muito bem. Portanto, é dar e receber. Mas é dar e receber. Não é aquele amor, como se costuma ler muitas vezes no Facebook, aquele amor incondicional. Não, espere, é porque o dar e receber não quer dizer que o receber seja na mesma medida e na mesma altura e quando nós esperamos. Se quiser, eu posso falar como católica, então para mim a imagem do amor até parece uma coisa completamente estranha e descabida, que é a entrega de Jesus pela humanidade. São Paulo compara a entrega de Jesus na cruz
ao amor esponsal, ao amor entre marido e mulher. E é muito curioso ele fazer esta comparação, porque é aquela entrega da vida que vai gerar vida no outro, porque gerou a Igreja, está a perceber? E no entanto, quando Jesus se entregou e morreu por mim, por si, e pelo senhor que colocou a pergunta e pela outra psicóloga, entregou a vida por todos, sabendo à partida que nós não iríamos ser capazes de nos entregarmos da mesma forma, porque temos fragilidades que Deus não tem, não é? Portanto, deu-nos a capacidade de o fazer, mas é com a ajuda dele. E isso é que se chama a redenção. Deu-nos a capacidade de o fazer com a ajuda dele. Abriu-nos a porta, digamos, desse caminho. Mas sabia que muitos de nós iríamos ser infiéis e traidores, e traímos esse amor quase todos os dias, com cada egoísmo, com cada injustiça que nós fazemos, não é? No entanto, esse amor é verdadeiro. Onde é que esse amor encontra a sua reciprocidade? Onde é que encontra a reciprocidade um amor humano, por exemplo? Encontra a reciprocidade no próprio Deus. E já pode ser um bocadinho mais complicado para quem não acredita em Deus, mas penso que a maior parte das pessoas que estão a ouvir ainda acreditarão. E portanto, é assim, se nós nos entregamos, eu sou uma mulher, entrego-me a um homem, ao meu marido, esperando que dele venha a minha felicidade, então eu estou a colocá-lo a ele no lugar de Deus. Portanto, estou de certa maneira a idolatrar. E muita gente faz isso, faz idolatrar o casamento, idolatrar o marido ou a mulher, porque és tu que tens que me fazer feliz, não é? E não é essa a ideia. A reciprocidade não se mede aí. A reciprocidade mede-se que eu entrego inteiramente a ti, é desejável que tu te entregues inteiramente a mim, e se isso não for conseguido porque as circunstâncias da vida fazem que as pessoas muitas vezes não consigam cumprir plenamente esse amor, sabemos que há alguém que o cumpriu porque já deu a vida por nós. Portanto, o que nós estamos a dar já nos foi dado. Doutora, isso é muito bonito. E quando há outra? Qual outra? Outra, doutora. Outra pessoa? Oh, doutora, quando há outra? Afinal havia outra, não é? Então, quando uma pessoa... já percebi. Então, é assim, é muito interessante, porque quando eu dou uma coisa a alguém, eu não posso ir buscá-la de novo para dar a outra pessoa. Mas espero alguém retorno. É expectável. É expectável. E é humanamente desejável que assim seja, não é? Claro. Às vezes pode não acontecer. Pode haver uma situação em que não aconteça. E que torna até impossível a convivência. Portanto, pode acontecer terem que se separar. Imagino que o homem de repente resolve começar a embebedar-se todos os dias e a bater na mulher. Quer dizer, por amor de Deus, ela não tem que ficar a aturar aquilo, nem deve. Não é? Agora, a vida dela está entregue. Assim como a vida dele. Ele não acolheu bem o dom que ela fez. Mas a vida dela está entregue. E está entregue. E ela tem a capacidade de entregar porque alguém já fez o mesmo por ela. Mas ninguém gosta de ser traído. Pois não. Nem de Deus. E Nosso Senhor Jesus Cristo foi traído e é traído por todos nós todos os dias. Mas o imenso amor que tem por nós permite que isso aconteça. E quem tem filhos consegue entender isto. Porque nós, muitas vezes, os nossos filhos traem-nos, desconsideram-nos, tratam-nos mal, são rebeldes. E nós continuamos e também nos dizem verdades, não é? Está bem, exato. Mas nós continuamos a gostar deles, mesmo quando eles seguem um caminho... Continuamos a gostar deles, mas exigimos comportamentos de mudança. Exigimos, mas não... Pedimos no sentido de sermos pais. Desculpa, eu não peço, eu exijo, há alturas que exijo. Claro, exatamente. Mas há um limite, que é o limite da liberdade do outro, não é? Sim. E esse limite é o limite, se quiser, do amor humano. É o limite da liberdade do outro. Havia uma pessoa que dizia que a cruz é a liberdade do outro, não é? É aquele ponto em que eu não posso mexer mais porque a liberdade do outro é soberana.
Muito bem. Assim como a minha liberdade é soberana para o outro. Está muito interessante esta conversa, desde a pergunta do amor, doutora. Eu vou ter que fazer aqui a última pausa. Sim, senhor. E já vamos regressar, portanto. Hoje no nosso programa temos a doutora Maria José Vilaça. O debate está animado, desde que entrou aqui assim a outra psicóloga também, e a quem agradecemos a participação, porque de facto isto animou. Vamos regressar daqui a um bocadinho à reta final do nosso programa, até porque temos de novo o António Meia em linha, já ao telefone, e já vamos regressar, mas eu tenho que fazer este intervalo. Muito bem, ficamos a 18 minutos das 10, estamos em direto com a doutora Maria José Vilaça via Skype, e temos o António de novo. António, boa noite, outra vez. Boa noite, António, boa noite, doutora Maria José. Boa noite. Boa noite novamente. Então é o seguinte, eu resolvi entrar novamente em antena para responder acerca do que é o amor. Pode? Pode. Vamos lá então. Eu não sou psicólogo, mas tenho prática na fisionomia, não é? Vamos lá ver então. O amor para mim é isto. Nós, quando nascemos, temos um ciclo. Até 10 linhas. Vamos para adolescentes. Chegamos a adultos, certo? Quando chegamos à idade de adultos, já temos um certo juizinho aqui no nosso crânio. E então vimos muita coisa à nossa frente. Mas temos que ter a capacidade de ver e deixar estar quietinho, porque vamos para frente. Só nos fica a pertencer aquele ser que nós escolhemos para nós. Refiro-me, por exemplo, à nossa mulher que nós escolhemos. Porque essa mulher que nós escolhemos para viver com nós não teve a culpa de nós, irmão homens, irmos ter com ela. Nós é que a escolhemos. E se a escolhemos é para algo. É porque gostamos dela, para fazer uma vida, para que ela me ajude, para que eu ajude a ela, para constituirmos uma sociedade dos dois, monetariamente, alegre, sempre bem disposta, a trabalhar, a passear, convívio, tudo e mais alguma coisa. Dias melhores, dias piores, compreensão acima de tudo. Isto é que é o amor. E depois, os filhos. É lindo ter filhos maravilhosos como eu tenho. Porquê? Porque tenho uma mulher maravilhosa também. Sou o que lhe escolher. É o amor da minha vida. Certo? Pronto. Muito bem. Isto é bonito que se diga na Rádio Santiago. Tudo o que eu vejo ao lado não me diz. Não é meu. Meu é minha. Mas também não é minha. É minha porque vive comigo. Mas nós não somos de ninguém. Fico bem no ar. Nós não somos de ninguém. Outra coisa. Isto é o meu parecer. Eu gostaria muito, eu estou a precisar de uma lição de psicologia. Eu tenho a quarta classe antiga. Só que entendo para mim que a minha quarta classe antiga é muito evoluída a certas psicologias que eu ouço por aí fora, principalmente na Santiago. Eu gostava muito de uma lição de psicologia. Se essa senhora Paula Batista estivesse disposta a me dar uma lição de psicologia que me diga onde é o consultório, que eu ia lá com todo prazer. Boa noite, Sr. António, está bom? Boa noite. Olha, não sei se precisa tanto de uma lição de psicologia, porque a sua definição de amor está muito bonita e muito bem feita. De facto, nós não pertencemos ao outro. Era nesse sentido que eu dizia que o amor é o contrário de posse, ou a posse é o contrário do amor, porque há muita gente que acha que o outro é meu e eu faço o que eu quiser com o outro, não é? E não, o outro não é meu, o outro deu-se livremente, como eu me dou livremente. Posso dar a minha colherada? Força. Isto é tudo muito bonito e é o ideal, e é o sonho, exato. E é o sonho exato. De qualquer pessoa ter uma vida feliz, uma vida preenchida, uma vida normal, casar, um homem casar com uma mulher bonita, uma mulher casar com um homem bem parecido, digamos, não é? Agora, qual é a questão? Isto está na Bíblia, doutora, e a doutora saberá disso melhor que eu, porque deverá estudar mais a Bíblia do que eu. Eu tenho uma na minha mesinha cabeceira que me ofereceram aqui há uns anos, e de vez em quando dou-lhe umas folhas dela, principalmente nos 4 evangelhos, não é? Que é muito bonita a leitura o Sermão da Montanha, que eu gosto imenso. Sim. Eu gosto imenso. Mas, doutora, também está lá escrito: não penseis que eu vim trazer paz, mas... Como é que diz depois, doutora?
Pois, mas a espada. Sim, exatamente. E o filho contra o pai, e a nora contra a sogra. Mas não é interessante que é isso que nós estamos a ver nestes regimes que são dominados por uma ditadura, em que os governos se arvoram em educadores dos filhos e o objetivo é pôr os filhos contra os pais e os filhos a fazer queixas dos pais? Já viu? Mas já antes disso havia os filhos contra os pais e os pais contra os filhos, não é? Claro. Mas até há muitos pais que estão lá. Há muitos pais que estão a aceitar isto, até de bom grado. Se alguém educar o meu filho, eu não preciso ter esse trabalho. Pois é, mas isso não é amor, isso é preguiça. Não me diga. Estas coisas, é o grande problema dos educadores, é a preguiça, porque educar dá muito trabalho. Mas dá muito trabalho mesmo. Sabe, eu digo por experiência que eduquei uma filha quase, digamos, eu fui quase mãe, não é? Fui, porque eu a partir de certa altura passei a estar mais tempo em casa, eu é que levava a minha filha ao infantário, à natação, aqui e acolá, pronto. E, quer dizer, passei mais tempo com ela, orgulhosamente. Tenho, digamos, um orgulho muito grande disso, porque consegui, digamos, moldar a minha filha, porque se não fosse eu, se calhar ela não era tão bem moldada, mas enfim, também já estou a falar em juízo em causa própria, mas não interessa. Mas, doutora, nós temos vindo a falar sobre esta questão da ideologia de género, há muita gente que não se importa nada, parece que, quer dizer, repare, eu não ouvi falar mais nada sobre aquele célebre questionário daquela escola, não aconteceu nada, não houve consequências, eu não tenho conhecimento disso. Não, tem havido várias consequências, mas sabe que, infelizmente, os pais que se revoltam acabam por ser muito perseguidos, e tem havido situações muito delicadas em que, inclusivamente, a escola é forçada a fazer queixa à Comissão de Proteção de Jovens em Risco e a pôr queixas na polícia e coisas assim. Portanto, os pais estão completamente dominados, não é? E ai deles que levantem a voz. Há aqui poder político muito forte e muito, muito, muito perigoso. E, portanto, não se ouve falar porque não convém que se ouça falar. Doutor, temos aqui uma chamada, estou... Boa noite. Viva. Olha, vou dizer uma coisa. Não podia desculpar a outra senhora que eu tratei mal. Mas ela também não tinha nada que tratar mal as outras pessoas. Olha, não se importa de pôr o volume do seu rádio mais baixo um bocadinho, senão estamos a ouvir em feedback e isto fica... Não se percebe muito bem o que é que o senhor está a dizer. Pode desligar que consegue-me ouvir por telefone. Ora, diga. Estou... Ora, diga lá então. É para poder desculpar a senhora. Não precisa. Pode fazer então a pergunta se quiser. Não, não tem nada que estar a criticar as outras pessoas que estão a dizer as verdades. Sim. Ela, se não sabe, pronto, que não ligue para aí a criticar as pessoas. Uhum. E é tudo ou quer dizer mais alguma coisa? Pronto, vai a dizer o nome da senhora, pronto. Doutora Maria José Vilaça. Pronto. Ela está a falar da religião, que seja sempre católica, que é o melhor que há. Muito bem. Amigo, continuação de uma boa noite. A outra senhora que desculpe, que eu não conheço ninguém, mas agora, ouvir criticar, que essa sai da mesma área e criticar as pessoas, não pode ser assim. Muito bem, muito obrigado. Estava a chamar, não vale a pena casa amarada. Bom fim de semana para si, muito obrigado pela chamada. Igualmente, continuação, boa noite. Ele estava a se referir, portanto, à outra chamada. Sim, exatamente, já percebi. Eu gostava só de deixar aqui assim uma mensagem que é assim: é evidente que isto que eu estou a falar sobre o que é o amor, e é um ideal de amor, que é aquilo que nós pensamos que seja o ideal. É o ponto de partida. É o ponto de partida. É o que Deus pensou para nós. Não é? O que Deus pensou para nós. O plano de Deus para nós. Deixe-me fazer aqui um pequeno parênteses, que é algo que eu também gostava de lhe perguntar, e pergunto muitas vezes aos meus convidados. Como é, o que é, ou quem é, ou o que é que nos consegue dizer, que definição é que nos dá de Deus, doutora Maria José Vilaça? O próprio Deus deu essa definição, não é? Deus é amor. E é um amor tão
É amor e vida. Doutor, mas depois tanta gente que diz, se houvesse Deus não havia tantas desgraças no mundo. Mas ouça, o amor tem que viver mão de mão dada com a liberdade. E assim foi, desde a criação, que Deus, por amor, nos deixou ser livres. E por causa da nossa liberdade, nós rejeitamos Deus. E trouxemos ao mundo muita desgraça, trouxemos ao mundo a ruptura com Deus. Trouxemos ao mundo a ruptura... Doutora, mas nós em Portugal, de modo geral, católicos, somos batizados, fazemos a primeira comunhão, fazemos a comunhão solene, aceitamos Deus, só que depois começamos a ter os hormonas, começamos a crescer, começamos a ter barba na cara, falo pelos homens, não é? Começamos a ver rabos de saia. Pois. Olha, eu converti-me aos 40 anos. Converteu-se aos 40? Ao catolicismo? Eu já era católica, mas também andei com essas questões todas, não é? E, portanto, digamos que só aos 40 anos é que eu percebi realmente que Deus tinha um plano de amor para mim. E foi a partir daí que eu comecei eu gosto de dizer que aí é que eu comecei a ser católica a sério, não é? Quer dizer, comecei um percurso, porque é um percurso que dura a vida toda. Que é tal coisa. Uma coisa é o plano que Deus tem para nós, outra coisa é as nossas fragilidades, é um caminho que se vai fazendo, não é? E que nós, a única coisa que sabemos é que onde é que queremos chegar e sabemos quem nos pode acompanhar e onde está a nossa força. Doutor, quem me dera a mim saber onde é que eu posso chegar? Olha, sabe, vamos ter que marcar nós vamos ter que marcar outro programa, sabe? Vamos embora. Boa noite. Boa noite. Faz favor dizer. Olá. Olá. Pronto, é assim, a doutora aí está a tocar num assunto de Deus, que realmente nós precisamos mesmo de Deus. Porque assim, o Sr. António falou que como é que eu tenho o amor de Deus e depois como é que nós vivemos, que tenho o rabo de saia, assim, nós... Então isso é uma perdição. Eu quando vejo uma mulher com rabo de saia, eu fico, quer dizer, e vejo mulheres às vezes até a abanar os maridos para eles não olhar. Quer dizer, os homens quase precisavam de umas palavras como os burros, às vezes, já viu? Eu às vezes também abano com o meu. É certo, mas é assim, mas nós temos que ter uma convivência com Deus. E não importa se é católico, se é a nossa vivência com Deus. Porque de Jesus, a doutora ao bocado tocou num ponto que Jesus deu a vida por nós e deu mesmo. Ele morreu naquela cruz e ele morreu para me salvar a mim e para salvar toda a humanidade, assim, toda a humanidade. O importante é nós cremos nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque ninguém pagou o preço naquela cruz como ele pagou para a nossa vida. E eu agradeço a Deus. Eu fui católica até aos 20 anos, era cantora, fazia participações na católica, mas isso não tem questão, é a religião. E eu depois tem questão, também estamos aqui a debater a religião também. Então. Não é isso, mas a religião não importa, porque a religião não nos salva, quem nos salva é Jesus. É Jesus, nós já chegamos a Deus através de Jesus, porque ele na própria palavra diz que Ele é o Senhor da nossa vida. Se nós entregamos a nossa vida, Ele em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para tudo, que nele crê, nele toda a humanidade não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Nós com Jesus nós somos salvos, porque Jesus não veio à toa à terra. Jesus não veio sofrer naquela cruz à toa. Porque no momento que Jesus sofreu o sofrimento que ele teve na cruz, estavam lá 3. E os 2 tinham feito mal, e Jesus não tinha. Jesus veio para nos salvar, ele morreu inocentemente, mas já estava preparado por Deus, porque Deus nos ama e mandou o Jesus, foi a única ser humano que ele mandou à terra para nos salvar. Não há mais nada que entretanto, estamos quase a chegar ao final do programa. Eu gostaria que concluísse, porque não temos muito mais tempo. Prontos. E para dizer que Deus nos ama e que nós somos filhos de Deus, e que nós sem Deus não somos nada. E que eu queria dizer era que nós temos que estar em oração. Em oração não precisa estar sempre metido na igreja. Em oração eu posso entrar no meu quarto, falar com Deus, porque Deus me ouve. E eu sei do que eu estou a falar, porque eu passo isso na minha vida. Venha uma morte, venha o que vier, os problemas vêm, mas Deus tem-me dado uma tranquilidade
E eu não preciso ser muito religiosa, porque eu não preciso ser religiosa, eu preciso é crer em Deus e que Deus me salva e que Deus me ama. Muito e bem. ama a toda a humanidade. Nós o que temos é entregar-nos a Ele. Eu gostaria que concluísse então, porque eu só tenho 2 minutos para o final do programa. Olha, pronto, era que Deus abençoasse a nós todos, a vocês aí no programa, com os malditos, com os não ditos, porque assim todos temos que respeitar. E uma coisa temos que ter certeza. Obrigadas aí de quem participou mal, de quem participou bem. O amor suporta. O amor é longanimidade. O amor não é traição. O amor... Muito bem, eu vou-lhe pedir que conclua, senão não tenho tempo para apresentar. Eu peço imensa desculpa de não, tudo bem. Programa porque eu não consegui. Não, se houvesse mais tempo, falávamos com mais comentário. Está bom, muito obrigado. Muitas bênçãos para vocês todos. Até muito obrigado. Doutora Maria José Vilaça, estávamos a falar de Deus. Nós provavelmente deixe-me só antes de terminar, de lhe dar a palavra final a si. Sim. Temos que marcar um outro programa que eu gostei imenso de ter cá. É muito interessante. Estamos a isso. Okay. E entretanto, tem 1 minuto e 50 segundos para dizer o que lhe apetece. Olha, eu vou-lhe dar a imagem de Deus como comunidade de amor. Deus, para nós, é uma trindade de pessoas, não é? As pessoas divinas. E agora imagine, o amor que flui entre o pai e o filho é tão forte e tão intenso e tão constante, é uma eterna e constante troca de amor que até o próprio amor que é trocado entre eles tem o estatuto de pessoa, portanto é pessoa também, que é o Espírito Santo. Não é? Portanto, o nosso destino, aquilo para que fomos feitos, é para fazer parte desta comunhão de amor. Por isso é que nós somos feitos para viver uma comunhão de amor já aqui neste mundo, e o casamento é chamado a ser uma antecipação dessa comunhão de amor. É um ensaio, é um treino, se quiser, é um campo de treinos para nós depois podermos usufruir da comunhão de amor com a Trindade Divina. Por isso o amor é maravilhoso, porque é para isso que nós estamos destinados. Estava a dizer que queria saber o seu destino. O seu destino é o amor, como o meu também. Gostava de terminar com isto e dizendo que Cristo veio para nos salvar, como estava a dizer essa senhora, mas também para nos acompanhar na dor. A compaixão é a paixão, é a amizade na paixão. É o estar connosco nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, para nunca estarmos sozinhos. Ele quis também passar por isso para nós estarmos sempre acompanhados. Doutor, tem 15 segundos. Vou agradecer imenso a sua participação aqui em direto no nosso programa. E espero tê-la aqui mais vezes, porque conseguimos ter aqui uma boa arrancada para ter aqui as pessoas a debater esta questão que é muito importante na vida de todos nós. Sim. Muito obrigado, bom fim de semana para si, até uma próxima. Bom fim de semana, obrigada eu. E pronto, um beijinho para o Alvin Tirano, que hoje não participou, não teve tanta gente. Boa noite, bom fim de semana.